Bom dia, turma. Bom dia, professor. Vamos apresentar mais uma parte da leitura do nosso projeto de pesquisa e extensão sobre filosofia moderna. Isso é o homem vitruviano. É o símbolo do renascimento, o homem no centro do círculo. Justamente. Essa imagem aí foi importante também para a arquitetura, para as artes, de modo geral. Beleza, bora seguir. As divisões da filosofia moderna. Por quê? Como o professor bem disse, a imagem faz referência, o homem ele passa a ser o centro de também análise da filosofia. Eles passam a pensar no homem além do viés teológico. Então, as divisões vão ser do Renascimento, que é quando vai pegar uma base ali greco-romana, do absolutismo e do iluminismo. O absolutismo ele vai tentar trazer novamente o viés teológico como explicação e como uma ponte ali entre a razão e os princípios cristãos. E o iluminismo, ele já vai falar, já vai dar uma crítica a esse viés teológico e da fé, como a gente vai ver mais para frente. Renascimento, absolutismo e iluminismo. Dentro da questão renascentista, temos os debates teológicos, que está ali nos tempos iniciais dessa divisão da filosofia moderna. O absolutismo ele vai se situar a partir do século XVI. O iluminismo ele fica ali entre o início do século XVII e ele vai ter o seu esplendor, o seu ápice lá para o século XVIII. A liberdade crescente dentro do Renascimento em face da teologia. Vamos começar a ter um desprendimento da questão jurídica e religiosa, que acho que o pessoal até lembra, os colegas lembram, do que a gente está estudando em História do Direito, as civilizações antigas, em que o direito era muito pautado ainda na questão divina, na questão religiosa. Então, o Renascimento, apesar de não negar a questão divina, a questão teológica, ele vai fazer com que se passe a refletir mais sobre essa questão entre idade moderna, utilização da razão, e a filosofia medieval. Temos ainda os fundamentos teóricos de Deus para o homem, que por que aquela questão do Renascimento ser chamado de humanismo? Justamente porque a figura do homem ela vai entrar como um princípio de análise também, como bem já foi dito. Um dos representantes aqui também fala no livro é o Paulo de Tarso, Epístola aos Romanos, está dentro do texto. Tem essa questão do franciscanismo, que, por sinal, ele é bem criticado pela Igreja Católica, até, tá? Já falando de um viés aqui mais religioso, porque São Francisco ele já vai trazer uma reflexão dentro do próprio âmbito cristão e dentro da Igreja Católica sobre a questão do homem, sobre a questão do comportamento do homem. E não apenas de ficar imaginando que tudo vinha de Deus ou que tudo eram determinações divinas. São Francisco ele é bem criticado. Já tem uma parte de uns concílios, não me lembro qual, que citam a questão da nova ordem franciscana. Por sinal, eu creio que ela até mudou um pouco na modernidade. Não nega a teologia, apenas uma distinção da explicação do campo divino. Os autores humanistas renascentistas, também é chamado de humanistas renascentistas. Eu, em história, conheci mais assim. Dante Alighieri, que A Divina Comédia é um livro maravilhoso. Não tinha visto falar ainda sobre esse daqui da monarquia, mas por o que vi é bem interessante. Dante Alighieri tem muitos autores até que fazem pontes de romance com o livro dele. É bem interessante. O livro da monarquia, ele aponta a primazia do poder dos monarcas sobre o poder dos papas. Então, a gente já vê que o Estado ele começa a ter mais centralidade no poder mesmo ali em torno do homem, não tanto em torno de uma visão religiosa. Giovanni Pico della Mirandola, desculpe, Discurso sobre a Dignidade do Homem. Ele busca nas fontes antigas uma nova base para o tempo que vivencia. É como se fosse um novo conservadorismo dentro de uma ideia progressista. Erasmo de Roterdã, ele tem uma visão religiosa agostiniana, mas abandonou a vida monástica. Nicolau Maquiavel com o Príncipe, um clássico, que, por sinal, creio que daqui uns dias a gente estuda esse livro. Ele é um dos principais expoentes do renascentismo. Ele ocupou cargos públicos e depois começou a dedicar sua vida a reflexões políticas. O Príncipe, ele é um livro que ele vai dar conselhos aos governantes e é direcionado a Lourenço Médici. Nicolau Maquiavel ele vai romper a visão tradicional que o poder e o governo eram dádivas divinas. Ele vai terminar de fazer essa ruptura. Virtu Fortuna. O que é na visão de Maquiavel a questão do Vitor Fortuna, né? Por quê que é importante esta denominação? A fortuna,
ela vai fazer referência à questão da vida social, a influência dentro da vida social, não negando a ação política. Agora, visto que é o agente político, já vai fazer uma referência às qualidades, às capacidades, aos empreendimentos que determinam essa ordem social. E essa ordem social provavelmente não seria só divina, mas também teria competência do homem, que era, a partir daquele momento, um novo objeto de reflexão da filosofia moderna. Não se vê príncipe ou república que recorra aos exemplos dos antigos, desejando, pois, afastar os homens desse erro. Absolutismo. Existe a teoria dos dois corpos, mas, de início, o absolutismo ele é pautado em um grande apoio filosófico, que vai representar uma solução político-jurídica. E essa noção, ela vai voltar a ter denominações divinas. Ela tenta trazer a relação, a ideia teológica novamente para dentro dessa relação político-jurídica e também de organização social. Vai acontecer a legitimação do poder real por meio de meios teológicos. A reafirmação de que o poder ele é divino. E nessa questão da teoria dos dois corpos, é justamente onde consiste uma ramificação do pensamento teológico cristão, em que o rei ele está acima dos princípios de moralidade. É como se ali tivesse um contrato entre Deus e ele, em que Deus dá todas o poder ao rei. Vai ter essa diferença dos corpos, que é um corpo divino e um corpo humano. Sendo que, ao entender do texto, pareceu que o corpo humano, que ele como um ser social, dependeria do ser divino. O absolutismo ele também antecede a justiça e o positivismo, isso está bem claro dentro do texto, porque ele passa a ter uma nova forma de enxergar as normas. Quanto à questão do iluminismo, no que tange a essa questão da razão, o iluminismo ele vem a ser um movimento que ele não é unificado, pelo contrário, os pensadores vivem debatendo sobre as suas ideias, eles são bem contraditórios, não existe um padrão, não existe uma norma a se seguir, até porque eles vão entrar em infinitas reflexões e debates. O iluminismo é composto por pensadores que muitas vezes debatiam entre si sobre pontos fundamentais, mas apresenta como identidade a busca de se fundar na razão. Seu inimigo, o absolutismo, extrai o poder do soberano, de Deus, portanto, de um procedimento formal teológico. O iluminismo, acreditando tal visão às trevas da fé, insistirá nas luzes da razão e daí a origem de seu nome. As controvérsias aí de Locke, de Voltaire, de Rousseau e de Montesquieu. Como o absolutismo estava pautado nessa questão de ordem, de base divina, o iluminismo ele vai contrapor esta ideia, justamente trazendo o primórdio de que a razão ela seria o pilar para o pensamento universal e imutável. A razão se sobrepunha a todas as idiosincrasias das crenças e dos costumes. Dentro desses princípios de modernidade, nós vamos ver algumas das matizes, né, algumas das características ou das formas que ela vai tomando no correio histórico. E dentre essas matizes, nós vamos ver características que, mesmo tendo diferenças, se apresentam ou apresentam algo em comum. Dentre essas características, nós podemos perceber, segundo o autor, 3 delas. No caso, a base econômica social mais relacionada ao capitalismo, o Estado e a perspectiva do individualismo. Em relação ao Estado, o Estado ele começa a ser exaltado nos seus primeiros pensadores. Por outros, ele vai ter uma perspectiva de limitação, mas o fato é que ele vai ter o seu surgimento, a sua causa, vinculada diretamente ao princípio capitalista ou ao capitalismo. É nesse âmbito que vai tendo o surgimento da ideia de Estado. É o individualismo que vai trazer uma reflexão sobre as relações entre sociedade, as relações entre sociedade e Estado com o interesse privado burguês, né? Que está relacionado a um interesse no lucro, que está direcionado à propriedade individual e privada. Surge, então, essa nova base econômica social dentro da modernidade que nós vamos perceber como capitalismo. Perspectiva ou visão mercantilista, né, o mercantil. Nós vamos observar que isso se dá inicia, na verdade, por uma espécie de unificação territorial, onde os feudos vão projetando, com as suas junções, vão projetando uma maior envergadura comercial. Nós vamos observar que nele se encontra uma associação dos estados justamente para amparar os anseios e as expectativas da burguesia. Nós vamos observar também que isso dá uma perspectiva de uma ligação. O autor ele coloca como ligação umbilical entre Estado e capitalismo. E já caminhando para a visão da modernidade, com uma perspectiva ou visão de um capitalismo industrial ou produtivo.
as explicações encontradas no poder divino e humano, elas vão perder lugar para uma perspectiva realista sobre o poder. Então, as afirmações teológicas, elas vão ser substituídas por princípios voltados para o âmbito político. Nesse âmbito político, então, nós vamos encontrar uma base para a formulação da teoria do Estado. Ela vai começar a tomar forma nessa perspectiva, nesse contexto. Nesse âmbito, o absolutismo vai encontrar uma espécie de resistência nas aspirações burguesas, essas aspirações burguesas vão trazer uma visão da necessidade de mais liberdades individuais, de necessidades em que o Estado está subordinado aos direitos do indivíduo e não o contrário. E aí nós temos um ponto de divergência entre burguesia e absolutismo, tendo em vista que, anterior a isso, antes dessa divergência, tanto a burguesia quanto a aristocracia se beneficiavam dessa situação ou apresentação do absolutismo. Porém, surge o que o autor vai nos apresentar como uma espécie de paradoxo dentro do absolutismo. Em seu início, ele vai ser útil tanto para a nobreza, em sua descendência feudal, e que agora está centralizado no monarca, quanto para a burguesia. Só que um autor chamado Perry Anderson, ele vai nos apresentar que o absolutismo ele representava fundamentalmente um aparelho para a proteção da propriedade e dos privilégios aristocráticos, e ao mesmo tempo os meios através dos quais tal proteção era promovida e simultaneamente assegurava os interesses básicos de classes mercantis e de manufatureiras que estavam crescendo, estavam emergindo. E é justamente nessa dualidade de interesse e ação do absolutismo que nós vamos encontrar uma espécie de paradoxo no absolutismo ou do absolutismo. Agora nós vamos encontrar na modernidade uma espécie de individualismo que o autor chama de individualismo possessivo, né? E ele vai se utilizar de um outro autor chamado de MacPherson, que vai utilizar-se dessa teologia ou vai introduzir essa teologia para se referir a uma nova filosofia, uma filosofia moderna que surge e está ligada diretamente ao âmbito burguês. Nós vamos, então, observar basicamente uma distinção dentro da perspectiva de um individualismo medieval para o individualismo moderno. O individualismo moderno está relacionado a essa observação ou a essa visão do homem enquanto as suas particularidades e seus direitos privados, direitos bem próprios de si mesmo. Quando nós olhamos para racionalismo e empirismo, nós somos direcionados para as características ou circunstâncias dentro de um âmbito jurídico, onde as teorias do conhecimento, racionalismo e empirismo vão diretamente estar ligados com as teorias dos sistemas jurídicos, a common law e a civil law. Nós vamos perceber que no empirismo há uma característica muito forte relacionada a questões territoriais ou locais. Por exemplo, no empirismo nós vamos ver uma característica muito presente na Inglaterra, nos países nórdicos, em países anglo-saxões que praticam a ideia da common law, né? E esse sistema de direito que observa o costume dos tribunais e dos indivíduos como uma forma de normatização, que vai ter os seus laços históricos com os métodos empíricos de conhecimento. Já dentro do racionalismo, nós vamos observar que ele vai estar sendo adotado por parte da Europa continental e vai estar também presente naqueles países que foram influenciados ou receberam a influência do mesmo, como é o caso da nossa federação, né? E ele vai estar relacionado com a civil law, né, onde esse direito vai trabalhar por meio da instrumentalização de normas previamente criadas e estabelecidas, não tendo, assim, nos costumes, uma fonte de regulação jurídica. O autor ele apresenta um posicionamento dizendo que dentro dessas duas famílias, a common law e a civil law do conhecimento moderno, há uma conclusão. Sempre pela justiça, e ele fala isso ipsis literis, sempre pela justiça universal do interesse burguês. E há um benefício direto, tanto na common law quanto na civil law, para aqueles que detêm o capital ou os meios de produção, nesse caso, o contexto da burguesia ou a burguesia. Eu só vou fazer uns complementos aqui. A fala de vocês fez um bom resumo do texto. Eu só vou complementar com algumas informações para que aquele guia nosso de leitura fique mais completo, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre o humanismo. Idade Média, o próprio nome diz, fica no meio, né? Médio, média é de meio.
Então, a Idade Média fica entre dois períodos, antiguidade e modernidade. A parte do renascimento da modernidade nega a Idade Média. Ou, através dela, usa ela mesma para negá-la. O renascimento usa a Idade Média, usa os conhecimentos medievais teológicos para, através desses conhecimentos, negar a própria Idade Média. É por isso que os humanistas voltam à antiguidade e, nesse passo, eles parecem conservadores, mas visando progredir, visando o desenvolvimento, visando mudar. Então, vejam, eles parecem conservadores ao voltar à antiguidade, mas eles são revolucionários visando a mudança do futuro. Então, os humanistas, eles são paradoxais, porque eles dão um passo atrás, eles voltam ao classicismo, à antiguidade, visando ferir de morte a Idade Média e mudando, revolucionando, desenvolvendo, evoluindo, visando o futuro. Então, por isso que eles são tão paradoxais. A segunda coisa que eu queria falar é sobre a relação de Maquiavel com a virtude e a fortuna. A fortuna representa a vontade divina, representa o destino, representa a providência, com relação à qual o homem não tem nada a fazer. O homem tem que deixar-se governar diante do destino. Por exemplo, as tragédias gregas mostram bem isso. O homem, diante do seu destino, não tem nada a fazer. As tragédias gregas e a teologia política, o paulinismo político, o agostinismo político, eles pregam que o homem, diante da vontade de Deus, diante da vontade do destino, tem que deixar-se governar. É exatamente o contrário do que o Maquiavel propõe. O Maquiavel propõe a virtude, que é a ação humana, a força humana diante do seu destino. Não deixar-se governar, mas governar-se, autogovernar-se. É aí que ele muda a chave de compreensão do poder e do governo político. A terceira coisa que eu queria falar é quanto à visão que ele tem do príncipe, do governo, do poder, não recorrer a exemplos do passado e da tradição para governar, para decidir, para agir. É justamente o contrário do direito e da medicina, por exemplo. No direito, os juízes usam decisões passadas para pautar suas decisões atuais. Da mesma forma que o médico faz, ele usa as experiências de casos passados para tomar a sua decisão no presente. O governante, o príncipe, o rei, ele não precisa fazer isso, ele não precisa respeitar ou ficar preso a modelos e paradigmas do passado. Ele pode, a cada nova decisão, mudar sua decisão. É aí que entra a virtude. A quarta coisa é quanto ao que vocês falaram, que o príncipe ele está acima da moral, acima dos costumes, acima da lei, acima do passado, acima de decisões do passado. Por isso que ele é ilimitado e irresponsável, porque ele não tem que dar contas, que prestar contas das suas decisões. O poder dele é supremo, o poder dele é absoluto, o poder dele vem de Deus. O poder dele tem como fundamento Deus, é como se ele tivesse uma procuração de Deus. Por isso que ele está acima da moral, ele é ilimitado e ele é irresponsável. A quinta coisa que eu queria falar é sobre a teoria dos dois corpos. Então vejam, quando um rei morre, viva o novo rei. Não é isso? Então, o corpo físico do rei pode morrer, mas o corpo místico, vinculado a Deus, e o corpo político, vinculado ao segundo corpo do rei, esse não morre. Esse nunca morre. O corpo místico, de fundamento divino, e o corpo político, baseado nesse fundamento divino, do segundo corpo do rei, esses nunca morrem. É por isso que são estáveis. Tudo muda com o rei morto, mas nada muda. Viva o novo rei. É por isso que a teoria dos dois corpos é tão importante, porque ela dá uma estabilidade política, quando mais seria a chance de ter uma revolução, que é quando o rei morre. Do nascimento do capitalismo mercantil e da sua transformação para o capitalismo produtivo, nesse nascimento do capitalismo, e aí é importante que a gente entenda as três partes do liberalismo. Veja bem, o liberalismo é uma doutrina filosófica.
E dentro do liberalismo há três partes: a parte ética, a parte política e a parte jurídica. A parte ética preza a liberdade individual dos valores éticos de cada indivíduo. A parte política preza a separação de poderes, o voto, a limitação do poder. E a parte jurídica preza os direitos do indivíduo, os direitos individuais, as liberdades individuais. A parte ética, política, jurídica, e também tem a parte econômica do liberalismo. Então, são quatro partes. Aí é onde entra o capitalismo. Então, vejam, o liberalismo é uma doutrina muito forte, porque ela atua nessas quatro bases: ética, política, jurídica e econômica. O socialismo também é uma doutrina filosófica, onde o comunismo é a parte econômica do socialismo. O socialismo também tem uma parte ética, uma parte política e uma parte jurídica. Então, é por isso que eu quero que vocês entendam aqui a separação entre liberalismo e socialismo, como doutrinas filosóficas amplas. E dentro deles, dentro do liberalismo, a parte econômica do capitalismo, e dentro do socialismo, a parte econômica do comunismo. Esses esclarecimentos são importantes para que vocês entendam que, no nascimento do capitalismo, já havia, ou foi instalada, via revolução, as ideias do liberalismo, nos seus aspectos ético, político, jurídico e econômico. Mas como que o liberalismo foi implantado? A partir de revoluções. É por isso que a modernidade é uma época revolucionária, porque teve a Revolução Marítima, a Revolução Científica, a Revolução Protestante, a Revolução filosófica, metodológica, a Revolução política, burguesa, enfim, várias revoluções. Foi a partir dessas revoluções que o liberalismo, nos seus quatro aspectos, consolidou-se como uma ideologia dominante. Então, essa era a sexta coisa. A sétima coisa que eu queria falar é que a diferença entre o individualismo moderno, possessivo, com relação ao individualismo medieval. Tanto a Idade Média quanto a modernidade defenderam as virtudes do indivíduo. Nós já vimos isso. O franciscanismo, na transição da Idade Média para a modernidade, a gente teve algumas escolas, o franciscanismo, o protestantismo, que defenderam as virtudes individuais. Só que as virtudes individuais medievais davam ênfase à fé, davam ênfase à submissão do indivíduo perante o poder divino. E de não mudar o mundo. Era uma submissão do indivíduo. Mesmo o indivíduo sendo defendido, ele deveria submeter-se à vontade, ao poder, à justiça e ao julgamento divinos. Ao contrário do individualismo moderno, que não é de submissão, é de revolução. Não é de obediência ao poder, mas sim de limitação desse poder. Não é de proibição de juros e de lucro, mas sim de lucrar pela liberdade de iniciativa e defesa de interesses individuais. Oitava coisa. A teoria do conhecimento modernos tem como ênfase o indivíduo, tanto nos seus aspectos empíricos quanto racionais. Empirismo, racionalismo. O ponto de partida é sempre o indivíduo. Aí que está a novidade da teoria do conhecimento na modernidade. O seu ponto de partida é a razão do indivíduo. Não mais Deus, não mais a natureza. Só que, ao mesmo tempo, esse ponto de partida individual tem que se tornar universal. Aí é que entra o grande problema do conhecimento moderno. No empirismo, o ponto de partida do indivíduo na indução tem que se tornar universal. Aí é o problema. E no racionalismo, de princípios racionais individuais, a partir da dedução, eu tenho que tirar conclusões universais. Aí entra o problema. Então, é sempre na transição do indivíduo para a universalidade, seja no empirismo indutivo, seja no racionalismo dedutivo, que a teoria do conhecimento moderno tem seus limites. E esse é o paradoxo do conhecimento moderno, que o autor do livro que nós estamos lendo faz a crítica. Desse ponto de partida universal, mas ao mesmo tempo individual. Os interesses do indivíduo burguês
liberal capitalista querendo se tornar universal. Aí vem o imperialismo, o colonialismo, essa pretensão, o eurocentrismo, imperialismo e colonialismo vem dessas pretensões burguesas, europeias, modernas, de querer se tornar, até mesmo pela força e pela violência, modelos universais para todo o mundo. Já finalizando, a última coisa que eu queria falar é que há uma semelhança entre o empirismo, o materialismo e a common law, porque são posições que defendem a experiência, a indução. O conhecimento, a origem do conhecimento é a experiência. E, a partir disso, o acúmulo de casos e de experiências gera, via indução, o conhecimento. É aí que entra a filosofia analítica. Aí entra as provas geográficas, veja bem, as provas geográficas de que os empiristas se localizam mais na Inglaterra, nos países nórdicos, anglo-saxônicos. Ao contrário da filosofia não analítica, mas sim continental, que a prova geográfica deles, dessa filosofia continental, que é mais racionalista, que é mais idealista, está na Alemanha, na França, Itália, que são mais vinculados a civil law, onde a origem do conhecimento não é a experiência, mas sim a razão. Ideias racionais. É por isso que há a predominância na civil law da codificação, ao contrário da common law, que é mais, cuja fonte principal não é a lei, mas sim a jurisprudência, o casuísmo, a experiência casuística das decisões dos tribunais. Aí está também um confronto filosófico que é muito atual, dos analíticos, que são mais empiristas, materialistas, da common law, contra os continentais. Os analíticos contra os continentais, que são mais racionais, idealistas e que dão mais ênfase à civil law. Essa contraposição da filosofia atual entre analíticos e continentais. Exemplo disso político, o Brexit. O Brexit, a saída da Inglaterra do continente. Essa briga da ilha contra o continente. Brasil e Portugal vem de que tradição dessas? Vem dos continentais, do racionalismo, da codificação, da civil law.